Pessoal, fica nesse editorial que vocês vão ver, né, uma traição pesadíssima que aconteceu, que envolve o governo Lula, né? E eu vou expor alguns pontos aqui para vocês. Vou expor também o quanto essa galera do amor, né, que se diz do amor é violenta, né, o quanto eles são agressivos, quanto são fascistas. Essa é a palavra. Porque quando você quer tolir o direito e a liberdade do outro, o papel é de fascismo mesmo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre tudo isso, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, sempre importante, tá? O apoio de vocês aqui no canal. Estou pedindo muito, mas é porque realmente, né? Vamos fortalecer o canal. A gente não sabe os efeitos que virão aí, né? Com a nova decisão do Supremo, que está de tudo para ser aprovada sobre essa regulação das redes sociais, mas enfim, né? Se você puder dar uma força no canal, te agradeço. Te agradeço muito, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Vamos falar primeiro do estado de saúde do governo Lula. Antes, só faz o download aí dos Segredos Milionários de Leilões. Você quer ganhar dinheiro? Baixa o livro, tá? Vale a pena mesmo. Então, faz o download do livro porque compensa, tá? Para você aprender a ganhar dinheiro com leilão de imóveis. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. O estado de saúde do Lula não está tão bom assim, não. E aí começou uma discussão na esquerda. O que está acontecendo com o Lula, né? O porquê que a situação dele tá assim. E aí muitas coisas, né? Muitas indagações foram feitas. Qual o problema? E aí teve uma entrevista na revista Fórum, uma revista de extrema esquerda. E aí um sincericídio aconteceu, né? O cara falou a verdade e falar a verdade incomoda muito nesse mundo lulopetista. Então, a imprensa convidou um médico para falar sobre o Lula e aí de repente, tchan 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 tchan, você vai rir com essa aqui, tá? Vai valer a pena você assistir essa parte aqui. Não, você vai, não. Senta, senão você vai dar crise de riso. Presta atenção. Um pouco mais de idade, né? Então, no caso do presidente, 79 anos, e tiver outros fatores de risco. Eu particularmente desconheço o histórico de doenças aí do presidente, né? O que a gente sabe é que ele tem um histórico aí, isso pela imprensa, de abuso aí de álcool, né? Então, só isso daí já teria aí, digamos, um outro fator de risco, né? A gente sabe que as pessoas que fazem uso de álcool muitas vezes têm o sangue mais fino, por assim dizer. Então, essas hemorragias, elas podem aparecer. Só que, assim, aparece uma hemorragia bem pequena inicialmente, né? Às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, e ao longo dos dias e eventualmente das semanas, isso daí começa a, a tomar mais volume, tá? Não é que o sangramento ele continua, mas aquilo forma uma espécie de uma cápsula em volta do sangue, e você vai tendo um efeito que a gente chama de osmótico, né? Ou seja, aquela parte que está ali que tem o sangramento vai puxando o líquido de fora, né? Da região ali onde está o cérebro e, é, e vai aumentando e causando pequenos microsangramentos. Isso aí causa então um ciclo vicioso, né? E essa hemorragia, esse hematoma, né? Ele vai crescendo. Importante mencionar que o hematoma ele não é o hematoma subdural crônico, que é o hematoma que ele teve, não é um hematoma que é dentro. Cara, essa aqui não tem como. O médico falar na cara dura que alguém é cachaceiro sem falar que ele é cachaceiro é impagável. Então, não. Senhores, nós tivemos aí o Lula, né? Não tem maiores problemas de saúde, mas tem um histórico de abuso de álcool. E aí a militância ficou maluca, né? Coloca no comentário o que você acha sobre isso aí. Não sei, mas eu tô sozinho aqui no Uruguai. Cara, hora que eu vi isso aqui, eu comecei a rir sozinho aqui, que eu dei crise de riso com essa fala do médico aqui, né? Deixa no comentário de vocês o que vocês acharam. Mas agora vamos para um lado não tão engraçado assim, né? De como a esquerda é, como eles são. O Lucas Pavanato é o vereador mais bem votado, né, da cidade de São Paulo. Do estado, diga-se de passagem, né? Foi o vereador que mais obteve votos. E aí é impressionante, ele foi nesse movimento patético, né, do PT, acho que foi num evento em que eles estavam
pedindo a prisão do Bolsonaro, né? E aí ele colocou, né, algo lá, não sei se foi no Movimento Negro, acho que foi no Movimento Negro, até corrijo, não foi o movimento que eles fizeram pela prisão do Bolsonaro. Mas eu queria que você observasse aqui, né, se isso aqui é democracia. Dá uma olhada nisso. Que isso? Você é um fascista, Por quê? racista, você é um racista. Por quê? Seu O que eu bosta, fiz de você é racismo? um bosta. Você Quando é eu pratiquei racismo na minha vida? Você é a favor de agredir os outros? Você sim. Por quê? A galera da tolerância, a gente tentou conversar aqui sobre uma figura que eles criaram, que é o Zumbi dos Palmares, que não foi um herói. Você é um merda! Aqui, ó, pra você! E daí essa é a posição dos caras. Aqui não é seu lugar! O que é fascismo? Casar na sua área! Você é O que é racista! fascismo? Você é O que é racista! fascismo? É o da sua Você sabe que essa não é a sua casa. Você sabe que essa não é a sua Eu não pago imposto? Você sabe que não é. Você acredita que aconteceu que um homem morreu na cruz há 2000 anos atrás? Acredito. Corte rápido. Mas aquela Bíblia lá, você tem certeza? Sim, tem. Corte rápido. Não é uma cultura de vocês, o cristianismo? O cristianismo é a revelação de Deus para a humanidade. Pois é. E aí? Essa aí é a turma do Left People, né? A turma do amor. Isso é amor, né? Vai discutir, tem argumentos. Não parte pra cima do cara, não. Pois é, eu acho que você tá errado por isso, isso e isso. Se vocês têm argumentos, né, para apresentar, que apresentem. Agora, vamos falar em traição, né? O Sindicato dos Metroviários parece que não está muito feliz de ter feito o L, não. Olha só o que essa diretora, né, do sindicato aqui fala sobre o senhor que o médico acabou de falar, que teve um histórico de abuso de álcool um tempo atrás. Olha o que ela fala. Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fez inúmeras campanhas, participamos de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito, e foi isso que ele nos deu. Na realidade, é uma traição que ele fez com a categoria médica ferroviária. O fato dele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa venda. Pois é, né? Aí é a base aliada do Lula chamando ele de traidor, falando que o que ele fez é uma tremenda de uma traição. Você ainda acredita que esse cara consegue ganhar em 2026? É impossível, gente. É impossível, né? E aí, o movimento que eu falei, que teve, eu vou trazer aqui para o Augusto Nunes mostrar para vocês, é uma publicação do José Medeiros, né? O José Medeiros escreveu o seguinte: as ruas estão com Bolsonaro, qualquer evento em seu apoio é um sucesso, em qualquer parte do Brasil, enquanto qualquer ato contra não enche uma Kombi. E aí vocês vão ver aqui o movimento que teve, né, pela prisão do Bolsonaro e contra a anistia. Dá uma olhada na vergonha alheia. Companheiro, nós cantamos essa bola ontem, não foi por falta de aviso. Isso aí não dá para organizar uma procissão em lugarejo. Não dá, não tem quórum. Acho que eles aplaudiram a chegada da Tawane aí, porque dá mais gente. Né? Mais gente, então conta ponto. O negócio é o seguinte, nós vamos tratar, até comentávamos ontem, uma pauta dessas pode ser trocada pela nossa chamada de capa que tratou do assunto, os perdoados não perdoam. Né? É um negócio cruel e absurdo, porque acrescenta mais maluquices ao roteiro do golpe que o Woody Allen perdeu. Né? Fez o banana sem isso aí. Eles estão valorizando, anistia não, e a história da morte, né, do assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Isso aqui não dá. Eu queria que eles explicassem, a polícia tem de investigar isso a fundo, porque já que tem minuta do golpe, já que você tem tudo ali anotado, alguém seria responsável pelo envenenamento. Eu quero saber com o quê? Com o que eles vão envenenar? Tem algum assessor
russo. Acompanha, nós cantamos essa bola ontem. Pois é, né? E aí você vê aqui que movimento, né, mais esvaziado. E aí, a situação da esquerda está mais tensa do que nunca. Saiu hoje mais uma projeção. E eu já falei para vocês, o Lula perde até para o cachorro caramelo, tá? Principalmente para o cachorro caramelo, né? Então, assim, a situação tá assustadora. Saiu uma matéria hoje da revista Oeste que diz o seguinte, né? Os eleitores do Espírito Santo demonstraram preferência a Jair Bolsonaro. Olha só essa matéria aqui que vale a pena uma análise. Se a eleição fosse hoje, eleitores do Espírito Santo elegeriam Bolsonaro. O Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira, 10 de dezembro, levantamento em que apresenta projeções para as eleições de 2026 entre o eleitorado capixaba. Na disputa presidencial, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aparece 14 pontos percentuais à frente do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Conforme a pesquisa, 45,1% dos eleitores do Espírito Santo afirmam que, se pudessem, votariam hoje em Bolsonaro para a presidência. A preferência pelo petista se dá entre 31,1% dos entrevistados. Com Bolsonaro inelegível por causa do Tribunal Superior Eleitoral, o Paraná Pesquisas apresentou o cenário em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece no lugar do ex-presidente. Diante dessa composição, Lula aparece com 32,4% das intenções de voto. Apesar de numericamente à frente, o petista está em condição de empate técnico com Tarcísio, que surge com 28%. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu duvido muito, né, que o Tarcísio de Freitas perca numa eleição para o Lula, mas duvido muito. Mas você vê a diferença, são 14 pontos em relação ao Bolsonaro. Agora vem cá, é justo isso? Né? O povo quer escolher o Bolsonaro, é o cara que realmente tem chance de ganhar do Lula. E aí a pergunta é, que crime o Bolsonaro cometeu para estar inelegível? Não conseguiram provar crime nenhum. E o cara mesmo assim está inelegível. Ou seja, algo de errado não está certo nessa história. Algo não convence. E aí a gente fica assustado, né, com todo a narrativa que vem sendo apresentada pelo PT. Vamos lá, matéria do Pleno News. O PT culpa a Lava Jato e a direita pelos problemas de gestão do Lula. Pois é, a culpa é da direita, do Bolsonaro e da Lava Jato. Do Lula nunca. Em uma reunião realizada nesse sábado, a cúpula do Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução, né, política que busca explicar os desafios enfrentados pelo governo Lula em seu terceiro mandato. No documento, o partido destaca diversos fatores que, na sua visão, contribuíram para os resultados abaixo das expectativas e para as dificuldades na implementação de uma agenda progressista. Um dos pontos centrais do texto é a responsabilização do que eles chamam de extrema-direita e da Operação Lava Jato pelos entraves enfrentados pelo PT. O partido argumenta que esses elementos foram determinantes para a criação de uma conjuntura diversa, tanto no campo político quanto no campo eleitoral. Mas foi pouco, tá? A Lava Jato, gente, expôs, né, as mazelas assustadoras de um governo corrupto, né? O PT se autodestruiu, sendo corrupto. Essa é a realidade. Sendo exposto o que a Lava Jato expôs. Então, não me venha com chorumelas, né? E no Brasil, é um verdadeiro narco-estado, né? A ONU reconheceu que o crime organizado foi o grande maestro dessas eleições. Para você ver o tanto que a coisa é tensa. Acompanhe essa matéria comigo, né? E veja, né, os comentários aqui sempre ilustros aqui sobre a atuação do crime organizado envolvendo, né, o nosso país, a República das Bananas Tupiniquim. Outra informação, a Organização dos Estados Americanos apontou ações do crime organizado nas eleições municipais brasileiras deste ano. Ao todo, 15 observadores eleitorais de 9 países
estiveram no país e incluíram no relatório a atuação de facções criminosas tanto para coagir eleitores e interferir nas candidaturas, como no financiamento de campanhas com recursos de crimes. O documento ressaltou ainda a preocupação crescente de vários atores sobre a atuação dos criminosos na política. OEA identificando, então, a atuação do crime organizado nas eleições. Você, Roberto Mota. Olha só a gravidade disso, né? Uma organização internacional reconhecendo que o crime organizado foi responsável pela escolha de vários representantes nas eleições agora de 2024. Não parece uma novidade, a gente vem tratando disso há várias semanas aqui na programação, inclusive vários relatórios da polícia também indicam isso, não é, Mota? Imagine quando esses representantes da OEA descobrirem os mais de 1.500 territórios dominados pelo narcotráfico só no Rio de Janeiro. Imagine o escândalo que vai ser, Canhato. Eu realmente, me escapa completamente a compreensão essa preocupação com o crime, com a segurança durante as eleições. E quando não ocorrem eleições? Ninguém se preocupa com segurança? Cadê a OEA, que não vem ver os 40 mil homicídios que ocorrem todos os anos no Brasil? Outras dezenas de milhares de estupros, milhões de assaltos, um clima de insegurança permanente. Que mentalidade essas pessoas têm para achar que se ocorre fora do período eleitoral, então deixa para lá. O crime só é digno de preocupação, de indignação, de discursos emocionados quando ocorre no período das eleições. Meus amigos, mesmo que ocorra fora do período eleitoral, o crime influencia tudo o que acontece no Brasil. O crime se infiltra nas instituições. O crime corrompe todo o tecido da vida nacional. Se as pessoas não conseguem enxergar isso e só conseguem ver o crime quando acontece durante as eleições, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. As revelações dos observadores internacionais. Luiz Felipe Dávila. Eu acho que o Mota foi, cirúrgico, né? Por que só durante o período eleitoral que tem preocupação com segurança no Brasil? Cara, segurança no Brasil é patética. Todo mundo sabe que é o maior mal que o Brasil tem é a questão da segurança pública. E o judiciário parece reforçar, né, que a segurança no Brasil tem que ser assim. Por quê? E só agora o OEA aparece. Mostra exatamente isso que o Mota disse. Além do crime se infiltrar cada vez mais na política, o crime organizado está tirando o sono, a vida e os investimentos do Brasil. Porque este nível gigantesco de insegurança, de homicídio, afugenta investimento, afugenta turista, faz com que nós percamos não só o sono, mas também vidas de entes queridos, porque hoje o crime organizado está cada vez mais poderoso e infiltrado na política. A OEA deveria olhar para o crime organizado como uma ameaça ao Estado democrático de direito ali. Isso sim é uma outra informação, Estado democrático de direito, né? Isso sim é uma preocupação. E eu acho que foi feliz o Felipe Dávila, né, ao mencionar esse assunto aí, porque realmente o Brasil, né, é um país que tem toda a condição, né, tem toda a estrutura para resolver o problema da criminalidade no Brasil. Tem como resolver. Mas não querem. A última do ministro Lewandowski agora é: vamos colocar armas não letais ao policial. É sério? Não letais? Você quer colocar o policial entrar com um estilingue para enfrentar um cara de fuzil num morro? Tá de brincadeira, né? Isso é piada. Só pode ser uma piada de muito mau gosto. Então, assim, o problema, né, da violência no Brasil, do crime organizado no Brasil, é um problema que enfrentamos há muito. O Eduardo Bolsonaro andou dando uma cutucada no Lula, né? Vocês sabem que teve aí a queda do Bashar al-Assad. O Lula, não abriu o bico. Até porque o Bashar al-Assad, né, é amigão do Lula, né? O Lula deu o mérito do Cruzeiro do Sul, ou seja,
a maior honraria que o Brasil poderia dar. Então, você falar que ele não é amigo é fake news, né? Quem é que tá falando fake news aqui? É quem fala que não é amigo. Ele deu a medalha, né, que é a maior honraria de todas. Simples assim. E aí, com a queda do Bashar al-Assad, a contrário de todos os demais presidentes democráticos do mundo, o Lula... E aí o Eduardo Bolsonaro deu aquela cutucadinha básica, né? Matéria do Diário do Poder. Não há um ditador por aí que o Lula não abrace alegremente, né? Foi o que o Eduardo Bolsonaro falou ao lembrar da honraria que Lula concedeu ao Bashar al-Assad. Não há um ditador por aí que o Lula não abrace alegremente, né? Eduardo Bolsonaro falou isso durante, né, o discurso dele na Câmara. Vai responder? Calúnia, injúria e difamação? Não agiu dentro da liberdade, né, da imunidade parlamentar? Pois é o novo normal do Brasil. Bom, pessoal, é isso, tá? Obrigado. Tá? Vocês estão vendo eu meio cansado gravando os vídeos, não tá? Eu sei, tá? Vou ser mentiroso, não. Eu tô gravando de madrugada, tô gravando fora do horário, tô gravando de noite. Porque esses dias eu tô trabalhando pra caramba. E eu não posso parar, tá? Mas eu não vou deixar de trabalhar, de trazer conteúdo pra vocês, não. Bom? Então, às vezes, abre a boca, dá um soninho e tal, é de madrugada, às vezes é de noite, tarde da noite. Mas o importante é trazer conteúdo, é poder estar falando com vocês, é discutir um pouco, né? Porque tem muita gente, né? Às vezes eu conheço o pessoal que me segue e o pessoal fala, Sandro, você é o companheiro que eu tenho, né? Eu fico no YouTube. Cara, e é incrível, tem pessoas que me acompanham, que falam, ó, Sandro, eu passei por um quadro de depressão, e aí eu ia te assistir, e isso me agradava muito. Ah, meus filhos não me visitam mais, então você vem todos os dias na minha casa, que seja por uma tela de celular. Então, assim, vocês não têm noção da responsabilidade que eu tenho em trazer conteúdo todos os dias para vocês, tá? Então é por isso que eu estou sempre trazendo. É uma responsabilidade que eu tenho. Então, às vezes eu tenho que pedir desculpa pelas falhas, porque nem sempre, tá? O meu time, né? O meu full time é dedicado ao canal. Então eu tenho que, sabe, me adequar aqui, né? Tem a família que eu tenho que dar atenção também. Então, às vezes eu gravo assim um pouco fora do horário, tá bom? Gente, obrigado. Fiquem com Deus, tá? Deus te abençoe demais por estar aqui com a gente. E a gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês.